Boa tarde. O relator da PEC principal da reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati, só acolheu uma das 77 emendas de plenário feitas ao texto. O parecer foi apresentado hoje na Comissão de Constituição e Justiça. A única modificação aceita se refere à cobrança previdenciária sobre a gratificação de desempenho dos servidores públicos. Essa parte foi retirada do texto, permanecendo a regra atual. Lei específica define a cobrança de cada categoria de servidor. O impacto é virtualmente nulo para a União, pois trata do cálculo da integralidade na presença de vantagens variáveis vinculadas a indicadores de desempenho ou produtividade incomuns no âmbito federal. Entretanto, a medida é relevante para servidores estaduais ou municipais nesta condição, que estavam tendo tratamento não isonômico em relação às carreiras remuneradas por subsídio. Como se trata de uma supressão e não uma modificação, e todas as outras emendas foram rejeitadas, a PEC, se aprovada, não precisará retornar à Câmara. O relator voltou a defender a reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência, as despesas com benefícios de natureza previdenciária, que hoje são da ordem de 60% do orçamento primário, chegariam a quase 80% em 2026. Haveria um evidente sufocamento do resto de nosso orçamento diante do espetacular processo de transição demográfica da nossa sociedade. A votação da PEC principal da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça será na terça-feira de manhã. À tarde, o texto segue para o plenário. Já a PEC paralela da Previdência, que trata de várias questões que ficaram de fora do texto principal, como a inclusão de estados e municípios, começou a tramitar oficialmente na comissão. Já temos, para análise de Vossa Excelência, 189 emendas de plenário em relação à PEC paralela. E como Vossa Excelência mesmo anunciou, irá analisar com a devida atenção, no tempo devido. Estaremos estabelecendo, junto com os líderes, um calendário especial para a continuidade da tramitação da PEC paralela. O senador Tasso Gereissati também será o relator da PEC paralela da Previdência. Comissão de Meio Ambiente debate políticas de Estado voltadas para as unidades de conservação. A audiência pública contou com representantes de minorias étnicas e das populações que vivem do extrativismo. As unidades de conservação de uso sustentável ocupam cerca de 12% do território nacional. São áreas onde é permitido gerar renda em harmonia com o meio ambiente, através de atividades como o extrativismo e a pesca. Esses solos, matas e rios são fundamentais para as famílias que as ocupam. No entanto, as informações disponíveis são insuficientes e muitas vezes distorcidas. A gente precisava ter uma educação de interação com as comunidades tradicionais, de pegar os alunos, levar lá no campo, mostrar, olha, a água nasce daqui. Senão nós não tínhamos tanta gente nesse país ignorando as políticas de preservação do meio ambiente. Impossível preservar sem conhecer. Esse foi o tema da audiência pública requerida pelo senador Fabiano Contarato, com a participação dos senadores Confúcio Moura e Jaime Campos. Representantes de comunidades quilombolas, indígenas, extrativistas e especialistas em desenvolvimento sustentável foram os expositores. Quando se trata da política pública, educação e saúde são sempre um gargalo que a gente precisa enfrentar. E para a gente avançar na política de desenvolvimento, para a maior política com o Estado, que são esses territórios, energia e água para nós é o carro-chefe desse processo. Sem esses dois componentes, a gente sempre vai ficar tropeçando. Nós tivemos um conjunto bastante robusto de espaços de diálogo, de construção de políticas públicas entre a sociedade e o Estado, rompidos. Então, nós, nessa reacomodação, que nós precisamos trabalhar nesse sentido, de que maneira que a gente restabelece esses vínculos de participação da sociedade, eu acho que isso é fundamental. Já foi aprovado um requerimento para ter do mesmo assunto junto com a Comissão de Direitos Humanos. É um momento em que o país passa por um total retrocesso e violação de direitos na área ambiental, em violação dos direitos dos povos originários, da população indígena, das comunidades quilombolas, que eles sim, verdadeiramente estão fazendo o papel do Estado, protegendo o meio ambiente.
E nesta manhã, a Polícia Federal fez uma operação no Senado. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos gabinetes ocupados pelo senador Fernando Bezerra Coelho. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e é relacionada a inquérito que apura irregularidades em obras de transposição do Rio São Francisco, no período em que o senador era ministro da Integração Nacional, durante o governo de Dilma Rousseff. Atualmente, o parlamentar é líder do governo no Senado. Em nota, a defesa do senador Fernando Bezerra Coelho disse considerar as medidas desnecessárias e que a única justificativa do pedido seria em razão da atuação política e combativa do senador contra interesses de órgãos de investigação penal. Segundo a nota, a Procuradoria-Geral da República opinou contra a operação no gabinete do senador, pois a medida teria pouca utilidade prática. A defesa afirma que vai seguir firme no propósito de demonstrar que as cautelares são medidas extremas, além de ter ido contra a manifestação do Ministério Público Federal. O senador Fernando Bezerra Coelho disse nesta manhã que não havia necessidade das ações da Polícia Federal contra ele e que colocou o cargo de líder do governo no Senado à disposição do Palácio do Planalto. Claramente, os meus advogados de defesa entendem que foi um excesso, foi uma medida muito extensa, desnecessária para os objetivos de esclarecer os fatos pertinentes à investigação, e acho que a manifestação da Procuradoria foi muito clara nesse sentido. Eu já conversei pela manhã com o presidente Davi Alcolumbre e conversei com o ministro da Casa Civil da Presidência da República, o ministro Onix, e tomei a iniciativa de colocar à disposição o cargo de líder do governo para que o governo possa, ao longo dos próximos dias, fazer uma avaliação se não seria o momento de proceder a uma nova escolha ou não. Esse é um julgamento e um juízo que será feito pelo presidente e pelo ministro-chefe da Casa Civil e pelo ministro da Secretaria de Governo. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas discutiu em audiência pública nesta quarta-feira o Fundo Amazônia. Por meio desse fundo, são captadas doações para combate ao desmatamento e conservação das florestas no bioma Amazônia. O tema ganhou destaque após a crise das queimadas na floresta e discordâncias com a política ambiental do governo Jair Bolsonaro levarem à suspensão de doações da Noruega e Alemanha. O vice-presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade lembrou que os dois países respondem juntos por mais de 90% do total do fundo, que é administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. João Paulo Capobianco ressaltou que o fundo corre riscos. Comprometer o fundo com acusações levianas, sem prova, é um crime de lesa pátria. Porque nós estamos retirando de uma região que precisa de recursos, uma região que necessita de investimentos, um valor a fundo perdido. Eu vou repetir essa palavra sempre, a fundo perdido. Durante a audiência, alguns parlamentares lembraram que o fundo já enfrentava dificuldades, como a extinção do Conselho Orientador, responsável por definir a destinação dos recursos e os questionamentos por parte do governo federal sobre a gestão do fundo. O senador Fabiano Contarato fez duras críticas ao governo. Quando você vê que o governo federal acaba com o plano de combate ao desmatamento, quando você vê que ele acaba com a Secretaria de Mudanças Climáticas, quando ele vê que acaba com o Departamento de Educação Ambiental. Então, esse governo não está proibindo, reprimindo ou punindo. Muito pelo contrário. Ele está enfraquecendo o IBAMA, o ICMBio. O senador Zequinha Marinho ponderou que o funcionamento do fundo necessita de alterações. Eu, particularmente, não daria essa destinação a esse dinheiro, certo? Queria, através dos estados, buscar resultados. Porque se eu começar a distribuir dinheiro para o fulano, para o Beltrano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu sei que o IBAMA precisa para fazer isso, fazer aquilo. Meu amigo,
Paciência. Mas o senador Paulo Rocha ressaltou que o fundo não é só para combater queimadas e lembrou a importância da Amazônia. A política, os políticos, os governos, etc., ele tem que ver a Amazônia como uma solução do desenvolvimento do país e não um problema. Se pensar em todos os materiais que hoje a humanidade precisa, está lá na Amazônia. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Assunto difícil de se falar, mas que exige informação, prevenção e políticas públicas. O tema foi debatido nesta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais. Fora do Congresso Nacional, cúpula amarela em apoio à campanha nacional de prevenção ao suicídio. Dentro da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, 1 minuto de silêncio. Para que a gente emita boas vibrações, boas energias para esses nossos irmãos e irmãs. 1 minuto de silêncio. Na sequência, especialistas falaram sobre as estatísticas de suicídios. E os números impressionam. Adolescentes e jovens negros têm mais chance de cometer suicídio no Brasil, segundo os dados do Ministério da Saúde. Entre os 10 e 29 anos, é 45% maior entre jovens que se declaram pretos e pardos do que entre brancos, isso em 2016. Entre jovens e adolescentes negros do sexo masculino, a chance de suicídio é 50% maior neste grupo do que entre brancos da mesma faixa etária, o que aponta alguns dos elementos que vulnerabilizam a saúde mental, como preconceito, discriminação e racismo institucional. Esses são os números do Brasil: 12 mil suicídios, 1.000 suicídios por mês, 32 a cada dia, e isso é subnotificado. Nós matamos 65 mil brasileiros por ano, basicamente, e 12 mil são mortos por suicídio. Então, talvez o homicídio seja muito mais uma questão de saúde pública. Isso não implica que o suicídio também não deva ser. Se você somar acidentes, homicídio e mortes decorrentes de guerras, não gera o número de suicídios no mundo. Então, esse assunto não é um assunto menor. Os transtornos mentais, como a depressão, representam mais de 90% das causas de suicídios. O pedido aqui é de políticas públicas, orçamento, para garantir a informação e a prevenção. Dependendo do tamanho da cidade, teria que ter ambulatórios para tratar depressão, tratar psicose, transtorno bipolar, borderline, álcool e drogas. Então, não tem como a gente diminuir suicídio sem tratar transtorno mental. Quando nós começamos a tratar a AIDS como uma política pública brasileira, com recursos garantidos, recursos orçamentários garantidos. É isso que nós do Ministério Público entendemos que é necessário fazer com relação ao suicídio. A presença de um CAPS reduz em 14% os índices de suicídio. E o orçamento para criar um CAPS é de apenas R$200 mil. E o que fazer? O que dizer para quem precisa de ajuda? Não é fraqueza você pedir ajuda. Demonstrar a necessidade de suporte. Não é fraqueza, não é vergonha, não é humilhação. Abrace seu filho, converse com ele. Pergunte como está se sentindo, observe, demonstre seu afeto. Isso aqui realmente é um grande problema hoje. Era para ser a solução, mas virou um problema, o celular. 13 anos de idade. Eu tomo conta da casa, meus pais saem para trabalhar, e já pedi à noite para que as professoras conversem com eles, para quando eles chegarem em casa, me dar atenção, não ficar olhando para o celular, tanto ele quanto ela. Esse é o problema. A exposição Tesouros do Tocantins, que apresenta artesanato feito com produtos nativos da região, já está aberta ao público e vai até sexta-feira no espaço Ivandro Cunha Lima do Senado. A inauguração foi nesta quarta-feira e contou com a presença dos senadores Eduardo Gomes e Cátia Abreu, que são do Tocantins, além do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O capim dourado do jalapão, o coco do buriti e sementes de frutas silvestres são destaques nos artesanatos expostos na mostra Tesouros do Tocantins no Senado. Pequenos e microempresários do estado expõem os seus trabalhos até o final dessa semana na casa. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o encontro é importante para destacar a colaboração do Tocantins na cultura e economia do país. Vocês, artesãos, são responsáveis por essa festa. E a nossa parte
como cidadão e como homem público, é fazer a promoção dessa cultura e dessa arte. E eu não tenho dúvida que milhares de brasileiros e estrangeiros passarão aqui nos próximos dias, e a partir do exemplo de Tocantins, de toda essa riqueza que está sendo apresentada nessa exposição, a gente vai poder difundir a cultura e a tradição, especialmente de vocês que constroem a história do estado do Tocantins e ajudam o Brasil. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher aprovou o plano de trabalho do colegiado para o biênio 2019-2020. A presidente da comissão, senadora Zenaide Maia, fala sobre o assunto na nossa entrevista de hoje. Olá! A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher aprovou o plano de trabalho para o biênio 2019-2020. Quem vai contar para a gente o que a comissão vai fazer nesses 2 anos é a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que é presidente da comissão. Seja bem-vinda, senadora. Muito obrigada pela presença. Obrigada. É sempre bom a gente dar visibilidade. A gente sabe que essa comissão mista é de uma importância fundamental. Ela é formada por 11 senadores e senadoras, que não são só as mulheres que participam. A gente tem homens também na nossa comissão e 11 deputados e deputadas federais. E essa comissão, ela não é uma comissão deliberativa, mas ela tem uma função grande junto com o Observatório da Violência, que é outra coisa que aqui o Senado tem e que eu já entrei em contatos, eu quero fazer juntar mais isso. Eles não dão só o diagnóstico, a estatística da violência, mas eles já têm um mapa, muitas vezes, das causas. Então, a gente precisa dar mais visibilidade a esse observatório. Mas, praticamente, o que a gente faz com essa comissão, a gente pode fazer muita coisa. O que eu já propus nesse plano, a lei de requerimentos de audiências públicas, como ela não é deliberativa, mas uma coisa que a gente já vai fazer, nós vamos pegar todos os projetos de lei que estão em tramitação no Senado e na Câmara e nós vamos fazer audiência pública sobre esses projetos de lei relacionados às mulheres. Ela não é deliberativa, senadora? Ela não é deliberativa. Ela é consultiva? Qual é o papel dela dentro da estrutura legislativa? E ela pode, por exemplo, convidar autoridades, pedir informações aos estados, não pode deliberar um projeto de lei. Ela pode propor um projeto de lei e fazer audiências públicas para ajudar nesse projeto de lei ser aprovado. Então, é isso que eu estou propondo. Outra coisa, a gente reuniu queremos fechar com a Procuradoria da Mulher, que é a deputada Rose de Freitas, e também a Secretaria da Mulher, porque a Câmara tem mais órgãos, né? Nós temos uma comissão mista de defesa dos direitos das mulheres lá, nós temos uma secretaria e temos uma procuradoria também. Então, a gente vai unir as forças e procurar, por exemplo, eu já autorizei a comissão, inclusive a gente tinha problema de estrutura física, porque a comissão mista do Senado, todas é um ambiente só, mas no meu gabinete é um gabinete grande, e eu já separei uma sala, já está lá equipada, com comissão mista de combate à violência contra a mulher, para facilitar o nosso trabalho. E digo o seguinte, apesar de não ser deliberativa, nós vamos estar muito presente, nós vamos defender, vamos visitar a Casa das Mulheres Brasileiras, nós vamos trabalhar junto com os estados. Sabe o que é que eu tenho um interesse grande, eu digo? Cada estado e grandes municípios, nós vamos saber com as deputadas quais são as instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos que trabalham nesse mesmo tema, mas que estão sobrepondo o mesmo trabalho sem nenhuma ter uma notícia uma das outras. Isso é uma coisa que Como que se pode construir uma rede de colaboração entre essas instituições? Porque cada um tem suas experiências. Por exemplo, eu tive no Ministério... O que é a Casa da Mulher Brasileira? A Casa da Mulher Brasileira é aquela casa que acolhe a mulher vítima de violência. E que nós temos poucas. Inclusive, eu sou aquelas que têm endereço reservado, né? O endereço não é público. E que aqui em Brasília tem uma, eu sou interditada por falta de recursos. Que tem psicólogo, que tem médico de plantão, que acolhe a mulher vítima da violência. E as crianças também, né? E as crianças, a família, porque na verdade a violência
é a família. Não existe violência da mulher para não ser da família. E dizer um trabalho também, Renato, que a gente tem uma preocupação. Por exemplo, a juíza do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, que é responsável pela violência contra a mulher, ela já ganhou prêmios porque ela consegue reintegrar o agressor, na sua grande maioria. A gente sabe que a maioria dos agressores, eles têm, se você fizer um trabalho, reintegra, reforma aquela família, tirando dos psicopatas, que tem uma percentagem, e esse tem que a gente avaliar e tudo. Então, o que é que Mas acontece? a senhora não acredita que a ótica do legislador é sempre para endurecer a punição ao agressor, ao invés de reintegrar? Não, a gente tem que endurecer a punição, principalmente do feminicídio. A gente conseguiu em 2015 que o feminicídio consideramos um crime hediondo, e mesmo assim a gente não diminuiu a violência. Não estou dizendo uma percentagem com estudo que um grupo que eu nem sabia que o Rio Grande do Norte tinha, que esse Ministério Público ela é rigorosa no cumprimento da Lei Maria da Penha. Muito rigorosa, mas ela descobre nas conversas, não obrigando. Obrigatoriamente ela já separa, já dá aquela proteção, a medida protetiva. E depois ela começa a ouvir os dois lados e ela descobriu que consegue reintegrar esse homem, que a maioria da violência é homem, mas eu queria dizer como médico que eu vi mulher. O desafio é tornar isso política pública, política pública. De alcance. De alcance para ver se alguém daqueles que começou com violência verbal, com violência psicológica, porque é claro que a violência física mesmo, e eu acho que ninguém nem tenta, mas a violência verbal, aquilo de tirar a autoestima da mulher, que eu como médica vi muito isso, a autoestima, a pessoa que pratica violência, ela começa tirando a autoestima, porque ela transforma a vítima num culpado, que é o que a gente vê. Mas existe esse trabalho no Rio Grande do Norte com aquela violência psicológica, ou aquela violência que tira a autoestima. Aquilo ali, elas têm tentado recuperar. Claro que a violência física, dificilmente, quando chega na violência física, é muito difícil saber a recuperação. Pois é, senadora, o último Atlas da Violência mostrou que 39% dos assassinatos de mulheres acontecem dentro de casa, né? Qual é a política pública que entra na casa das pessoas e pode levar segurança para essas mulheres? Só tem uma saída na prevenção. Nós temos uma lei, uma legislatura Maria da Penha mais moderna do mundo. A gente não tem a efetividade real dela, porque muitas vezes não consegue as medidas protetivas. O Estado do Rio Grande do Norte tem 2 delegacias de mulher. O Estado todo, uma em Natal, que não funciona 24 horas. Ou seja, a legislação é avançadíssima, moderna, mas está faltando aplicabilidade. E a gente tem que estar em cima disso. E para isso precisa de emendas. É uma coisa que eu estou chamando a atenção dos parlamentares. Vamos ter um olhar diferenciado, porque a mulher, além da violência que já existe por igual de homens e mulheres, que são as das ruas, ela ainda tem essa de casa. A única coisa que, por exemplo, o feminicídio é facílimo. No instante chega ao criminoso, né? Porque normalmente é alguém do círculo social, o marido, o ex-marido, o ex-namorado, mas a gente sabe que também nessa violência precisa da educação. Por isso que a gente já tem projeto de lei, incluindo no currículo da educação básica e fundamental, a Lei Maria da Penha. Porque nós temos que educar, porque a gente sabe que a gente tem uma sociedade machista. A gente vê a própria educação da mulher achar que o filho, ele pode deixar, ele não tem a obrigação de fazer os mesmos deveres da filha. Isso cria aquela impressão, que ele pode só porque é homem. E nós já fomos massacrados demais. Gente. Nós levamos 300 anos para poder estudar. Estudar, gente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa comissão, a gente assumiu todos um compromisso, que a gente vai dar as mãos e que vai fazer o máximo. E outra coisa, nós não vamos deixar ninguém adormecer. A mídia, nós vamos estar lá toda semana. Nós aprovamos já
10 requerimentos de audiências públicas. 10 requerimentos. Hoje, aprovamos o plano e as audiências públicas. Porque nós precisamos dar visibilidade. Foi dando visibilidade a essa violência que a maioria das mulheres conseguiram denunciar. Porque nem isso elas fariam. Eu trabalhei em pronto-socorro. Eu peguei... A coisa mais rara era ter um plantão de final de semana, Renato, que não tivesse uma mulher agredida. Agredida fisicamente. Você imagina, para levar para pronto-socorro é porque não era uma coisa tão simples. Não era, como a gente diz, um tapa, não era um empurrão. Era uma coisa que eu precisava suturar, ou às vezes muito mais. Então, aquilo ali, e naquela época, dificilmente elas queriam denunciar porque diziam que voltavam para casa. Por isso que essa medida protetiva, dada imediatamente, eu fui uma das testemunhas. Porque ela dizia, mas doutora Zenaide, como vou denunciar? Se eu voltar para casa, se ele souber que eu denuncio, ele vai me matar. Então, isso são coisas simples, medidas simples que a gente aprovou o projeto de leis, e é isso que a gente tem. A gente só tem uma certeza, que só endurecer a pena não resolve. Nós temos que construir uma sociedade que respeite, e eu digo sempre, nós mulheres lutamos todo dia pelo respeito. E esse respeito, a gente já começa a lutar dentro da nossa casa. Olha, por exemplo, nós temos 30% de cotas aqui, já vimos senadores querendo tirar isso. Os 30%. Você 30% de cota para participação feminina nas eleições. Nas eleições. 30% dos candidatos tem que ser mulher. Tem que ser mulher. E eles queriam tirar isso, porque com isso, quer queira, quer não, e a gente não está falando, eu não estou falando em causa própria, que a gente não entra, o que está aí não tem isso aí, mas a gente sabe que precisa estimular. Nós, mulheres, quando estão nos dando oportunidade com processos seletivos, nós já estamos praticamente em pé de igualdade, apesar de ter perdido anos sem poder nem estudar. Mas hoje, se você olhar os cursos de medicina, os advogados, o que depende, as promotoras, as juízas, nós estamos em pé de igualdade, mesmo com todas as dificuldades. Agora, nos poderes de comando, nós estamos bem aquém. Então, nós precisamos estar presente na política. Por isso que eu queria aproveitar e dizer o seguinte, está aqui Zenaide, que chegou aqui ao Senado, está assumindo essa presidência em defesa de, pelo menos, de todos os brasileiros. Mas, quando a gente defende mulher, está defendendo mais de 50% da população brasileira. Então, o que é que fez Zenaide vir para cá? Eu, como médica, secretária de saúde, eu podia ajudar um número limitado de pessoas. Nós só podemos ajudar nosso estado, nosso município e esse país através da política, gente. Então, não é fácil para a gente, porque eu queria muito, se fosse como médica, eu já estava perto de me aposentar, mas agora eu estou trabalhando 4 expedientes, mas por uma causa justa, em defesa das mulheres, em defesa dos homens também. Eu sempre digo que a gente tem que ter homens, por isso que a gente fica feliz quando a participação nessa comissão mista de combate à violência contra a mulher, nós temos vários homens também. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Um grupo de 21 senadores se reuniu hoje e divulgou uma nota oficial contra decisões tomadas nos plenários da Câmara e do Senado. Eles criticaram a rejeição no Senado de 2 nomes indicados para recondução ao Conselho Nacional do Ministério Público e também a aprovação do projeto que muda regras eleitorais, aprovado nessa quarta pela Câmara. No caso da legislação apelidada de mini-reforma eleitoral, o Senado respeitou o regimento e o devido processo legislativo, ouviu a sociedade e decidiu pela rejeição total do projeto original da Câmara e pela aprovação de um substitutivo regrando apenas a questão do fundo partidário eleitoral. Já a Câmara, sob a condução de seu presidente Rodrigo Maia, rasgou o regimento interno, desrespeitou o devido processo legislativo e deixou de fazer aquilo que é imposto pela norma. O que foi feito? Tratar em separado dos temas, como se fossem emendas supressivas aprovadas pelo Senado, é uma absurda ofensa ao Senado, à democracia e à sociedade. Os 2 rejeitados ontem, como já foi dito pelo senador Álvaro, além de terem sido indicados por unanimidade pelos membros do Ministério Público, nenhuma senadora ou nenhum senador na Comissão de Constituição e Justiça fez nenhum questionamento técnico a eles.
Em nenhum momento foi dito: os senhores não são capazes para essa função. Os senhores cometeram uma improbidade administrativa no momento tal. Os senhores cometeram um ato de corrupção e não são dignos do CNMP. Ninguém, nenhuma senadora e nenhum senador falou isso na CCJ. Ambos foram sabatinados e votados por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. O que leva 36 senadores a ontem terem rejeitado eles. Não pode o plenário do Senado ser instrumento de vingança pessoal. Não pode o plenário do Senado atuar para fazer do Conselho Nacional do Ministério Público um puxadinho de interesses particulares. Ficamos por aqui. Para rever as reportagens, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.